Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo do The Circuit Cracker. No vídeo anterior sobre polarização de transistores, ensinamos como realizar a polarização de transistores NMOS e PMOS a partir do método Try and See. O propósito do circuito de polarização é estabelecer um nível DC para a corrente IDS dos transistores a partir de um nível DC da tensão VGS dos mesmos. A corrente de polarização IDS, por sua vez, estabelece o nível DC do nó DN do circuito com transistor NMOS e o nível DC do nó DP do circuito com transistor PMOS. Como apresentado no vídeo anterior, o resultado para o circuito de polarização foi o seguinte. O valor DC, tanto do nó DN do circuito com transistor NMOS, quanto do nó DP do circuito com transistor PMOS, foi de aproximadamente 5 volts, ou seja, a metade da tensão de VDD. A partir de agora, não utilizaremos mais o impulso para representar a tensão de VDD. A partir de agora, a tensão de VDD será constante durante todo o tempo de simulação. A polarização de transistores é apenas uma preparação do dispositivo para que o mesmo possa executar uma função específica em conjunto com os outros elementos do circuito. A função específica destes circuitos é amplificar um sinal AC aplicado em sua entrada e entregar o resultado em sua saída, no nó DN, no caso do circuito com transistor NMOS, e no nó DP, no caso do circuito com transistor PMOS. Ambos os circuitos são amplificadores na configuração fonte comum, pois o terminal de fonte de ambos os transistores estão conectados a nós de referência do circuito. No caso do circuito com transistor PMOS, a conexão do terminal de fonte ao nó de referência não é assim tão óbvio, mas vale lembrar que pelo teorema da superposição, para uma análise AC, o nó de VDD se torna um nó de terra. Com o circuito devidamente polarizado, podemos agora conectar a fonte de sinal que desejamos amplificar à entrada do circuito para que o mesmo realize o processamento e entregue em sua saída o sinal amplificado. Se o nível DC da fonte de sinal que será amplificado não for exatamente igual ao nível DC de polarização da entrada do circuito, não poderemos conectar a fonte de sinal diretamente à entrada do circuito. E para não comprometer o nível de polarização do circuito, nós conectamos a fonte através de um capacitor de acoplamento. O capacitor de acoplamento basicamente funciona como um circuito aberto para sinais com nível DC, como é o caso do nível de polarização da entrada do circuito amplificador, e funciona como um circuito fechado para sinais com frequências mais altas. Basicamente, o que define o que é alta frequência para um capacitor de acoplamento é o valor da sua capacitância e o valor da resistência do nó onde o capacitor será conectado. Falaremos mais sobre capacitores de acoplamento em outros vídeos aqui no canal. Agora, basta conectar a fonte de sinal através do capacitor de acoplamento ao circuito amplificador, aonde o sinal será processado. Cada uma dessas fontes possui uma tensão de pico de 10 mV, uma frequência de 1 kHz, um formato senoidal e uma resistência de fonte de 1 kΩ. Agora, verificamos os resultados de simulação do circuito. Primeiramente, apresentamos a forma do sinal de entrada com as características descritas anteriormente. Comparando agora o sinal de entrada com o nível de tensão da fonte de alimentação VDD, verificamos que a variação do sinal de entrada é praticamente imperceptível. O sinal do nó DN do circuito amplificador com transistor NMOS varia em torno do seu nível DC de polarização, que é aproximadamente 5 volts.
a excursão desse sinal é considerável quando comparada à excursão do sinal de entrada, que também varia em torno do seu nível DC, que é 0 volts. Assim como o sinal do nó DN, o sinal do nó DP do circuito amplificador com transistor PMOS também varia em torno do seu nível DC de polarização, que é aproximadamente 5 volts, como foi projetado anteriormente. A excursão desse sinal também é bem grande quando comparada àquela do sinal de entrada, mas ela é um pouco menor do que a excursão do sinal do nó DN. Para realizar uma análise visual, multiplicamos a excursão do sinal de entrada por 20. Agora podemos comparar as características do sinal de saída dos circuitos amplificadores com aquelas do sinal de entrada. Por exemplo, o pico do sinal de saída dos circuitos amplificadores coincide com o vale do sinal de entrada, e o vale do sinal de saída dos circuitos amplificadores coincide com o pico do sinal de entrada. Isto significa que os circuitos amplificadores são circuitos amplificadores inversores. Analisando agora somente o sinal do nó de saída dos circuitos amplificadores, verificamos que o sinal do nó DN do circuito amplificador com transistor NMOS varia de 4,93 volts a 4,48 volts, enquanto o sinal do nó DP do circuito amplificador com transistor PMOS varia de aproximadamente 4,81 volts a 4,43 volts. Como a tensão de pico da fonte de entrada é de 10 mV, a excursão total do sinal da fonte de entrada é de 20 mV. Isso confere ao circuito amplificador com transistor NMOS um ganho total de aproximadamente 22,7 vezes invertido, ou seja, 22,7 vezes negativo. Já o circuito amplificador com transistor PMOS possui um ganho de aproximadamente 18,6 vezes negativo. Isso é um pouco menor do que o ganho obtido com o circuito amplificador com transistor NMOS. Voltando aqui para o circuito, o ganho do circuito amplificador com transistor PMOS é um pouco menor do que o ganho do circuito amplificador com transistor NMOS, porque a tensão de limiar VTH do transistor PMOS é um pouco maior do que a tensão de limiar VTH do transistor NMOS. Tal situação pode ser compensada se redimensionarmos a largura e o comprimento do transistor PMOS para que o mesmo seja capaz de fornecer uma corrente IDS similar àquela do transistor NMOS para o mesmo valor de tensão VGS. É possível também que, assim como acontece com circuitos reais que foram projetados e construídos para produzirem respostas idênticas, também aconteçam variações na resposta dos circuitos quando utilizamos simuladores diferentes, mesmo em caso onde utilizamos modelos SPICEs idênticos para os transistores. Se a configuração do test bench do circuito estiver correta, esta situação dificilmente acontecerá quando utilizamos o mesmo simulador, com o mesmo modelo SPICE para transistores, mesmo que a simulação seja realizada em computadores diferentes. Bem, pessoal, este foi mais um vídeo informativo do The Circuit Cracker. Continuaremos as discussões acerca de outros detalhes dos circuitos apresentados em outros vídeos aqui no canal. Agradecemos a sua atenção e até a próxima.